A princípio, vemos uma escola com o sol quase se pondo. De repente, um dos garotos ali recebe um tapa nas costas. O responsável por isso é um garoto loiro chamado Shen Ina, que diz que seu amigo realmente não sabe esperar pelo seu melhor amigo depois da escola. No entanto, o outro diz que ele deveria ter mencionado isso no dia anterior, porque agora ele está indo para o hospital visitar sua mãe neste exato momento. Compreendendo isso, o garoto pergunta se pode ir com ele, se convidando no processo, e nosso garoto concorda, mas diz que terá que parar no banco por um momento. O garoto loiro pergunta se a mãe do protagonista está bem, ao que é dito que a mulher tem a terrível doença do sono. Ele decide ser honesto e diz que as chances de ela acordar são muito baixas, então é quase impossível. Logo, Shen percebe que essa é uma das doenças que se espalham pelo mundo, e nosso garoto, por outro lado, acredita que ela poderá acordar em breve. Os dois então se separam por um momento, já que o garoto de camisa verde ia ao banheiro urinar. Na recepção, o protagonista diz que gostaria de sacar pelo menos 6.000 em dinheiro para pagar a conta do hospital de sua mãe. De repente, vemos alguém suspeito entrando no local, com uma mão no casaco, de maneira estranha. E conforme ele se aproxima, podemos ver claramente que ele está segurando uma arma naquele exato momento. Então, sacando-a, o velho acaba dizendo que é um assalto e que ninguém deve se mover. A senhora no balcão congela, e o assaltante rapidamente diz que ela deve encher a bolsa com pelo menos 1 milhão para ele. Segurando um garoto pelo pescoço, o lunático diz que, se não for feito rapidamente, a cabeça do jovem será explodida ali mesmo. Mas atrás dele, o velho não percebe que o melhor amigo do protagonista já está se aproximando com algo nas mãos. Então, ele ataca o assaltante com um extintor de incêndio bem na área da cabeça. O protagonista olha para seu amigo, dizendo que foi uma bagunça completa. Ao que o outro responde que pelo menos conseguiu salvar a vida do amigo. No entanto, o garoto diz que eles apenas pegariam o dinheiro e iriam embora, então não deveriam ter se envolvido. Mas o loiro só consegue rir levemente disso. Mas de repente, ouvimos um tiro alto que acaba atingindo aquele que acabou de salvar a vida do personagem principal. Vendo o corpo de seu amigo cair no chão, o outro só consegue gritar seu nome naquele exato momento. Mas então, com a adrenalina correndo, ele olha para ver de onde veio o tiro. E podemos ver que é um segundo homem armado que está recarregando sua arma. E assim, Keeman percebe que isso foi mais organizado do que ele havia pensado. O garoto prontamente diz que isso é muito ruim e vira os olhos para outra direção, porque a arma do assaltante está ao seu alcance naquele exato momento. Ele então desvia do ataque do velho, enquanto pula em sua única chance de sobreviver. Pegando a arma, ele simplesmente a levanta para terminar a situação. E ambos acabam atirando ao mesmo tempo, com nosso protagonista acertando a cabeça, mas também sendo baleado no mesmo momento. O ketchup acaba escorrendo de sua boca devido ao dano que ele acabou de sofrer tão repentinamente. E enquanto ele cai no chão, o impacto de seu corpo machuca ainda mais. Sua respiração está pesada e a adrenalina está diminuindo cada vez mais. Ele pode sentir tudo ficando mais frio e seu corpo parece mais pesado. Então, afundando, ele se lembra que veio ali apenas para pegar algum dinheiro. Seu objetivo era simplesmente pagar as contas do hospital de sua mãe. E se ele não conseguir, tanto ela quanto sua irmã não sobreviverão. Ele não pode aceitar isso e é por isso que diz que não morrerá ali, porque sua família ainda precisa dele. No entanto, seus olhos continuam ficando mais pesados e pesados, levando-o ao doce abraço da morte. Mas de repente, uma voz naquele lugar diz que garantirá a ele uma segunda chance de vida e que ele deve provar ser digno de sobreviver. Logo, abrindo os olhos, ele se encontra em um cenário completamente diferente. E ao se levantar, ele é recebido no reino da eternidade. De repente, o loiro que havia morrido primeiro se aproxima de nosso protagonista. Ele então pergunta onde diabos eles estão, já que tudo parece tão frio e estranho, ao que é dito que talvez seja o inferno. Mas de repente, alguém acaba os recebendo no reino da eternidade, porque eles acabaram sendo uma pequena porção daqueles que ficaram sem tempo na terra, mas tiveram a sorte de se qualificar para este teste.
Nosso garoto se pergunta do que se trata, já que algo já havia sido mencionado enquanto eles mergulhavam em direção à morte. O loiro, por outro lado, tenta arrancar este relógio estranho de seu braço, mas não é possível. Logo, o objeto afirma que, após completar o teste, eles podem escolher sua própria recompensa, sendo muitas que não são importantes, mas uma delas é precisamente a chance de retornar ao reino mortal. E é por isso que eles devem pelo menos sobreviver ao teste e aumentar sua expectativa de vida. Nosso garoto se pergunta como ele pode sequer ver o menu para esse tipo de coisa, o que até o loiro sabe. Mas então ele imita algo que aparentemente é a irmã do protagonista, que está em cima de uma rocha naquele exato momento. Nosso garoto rapidamente a reconhece como Du, mas sente algo estranho. O loiro, por outro lado, decide se aproximar, dizendo que vai verificar, ao que nosso querido personagem principal diz para ele esperar um momento. No entanto, o homem com a bandagem no rosto pergunta se ele está louco de ficar parado ali, já que é a irmã de seu amigo. Garoto diz que não é possível que a garota esteja ali, já que ela está na escola naquele exato momento. Ele então diz que o lugar em que ela estava era extremamente seguro e que ele até a contatou antes de ir para lá. Então Kim afirma que é claro que a mulher em cima da rocha é completamente estranha e diferente de sua irmã. De repente, essa garota pula de lá de uma vez. De rocha em rocha, ela acaba entrando na cachoeira como se houvesse uma entrada ali. O loiro, por outro lado, diz que eles pelo menos têm que ir verificar para ter certeza. Afinal, a garota pode estar relacionada ao teste inicial mencionado pelo relógio. Nosso garoto permanece tenso e diz que eles devem avançar com cautela e não presumir que seja tão simples. Após um curto período de tempo, vemos a água caindo continuamente da cachoeira. O loiro diz que há algo estranho ali, já que a entrada que a garota usou na cachoeira não está mais lá. Nosso querido garoto de terno tenta dizer que isso poderia facilmente ser uma ilusão que eles estão experimentando, mas de repente, atrás do loiro, podemos ver a figura da garota emergindo das águas como uma espécie de fantasma. E ao se virar, ele tenta questionar em sua mente se aquela é realmente a irmã do protagonista, não percebendo que é um monstro enorme em forma de mulher com uma antena na cabeça. Nosso querido jovem estende o braço, tentando gritar para seu amigo não fazer isso, porque aquela que ele pensava ser sua irmã era na verdade um monstro vindo atacá-lo de cima. Podemos ver o amigo do protagonista respirando levemente enquanto feridas se espalham por todo o seu corpo. Com um olhar pesado, ele tenta dizer que precisa se levantar o mais rápido possível. Então ele vê seu amigo correndo em sua direção, tentando salvá-lo naquele exato momento. Com isso em mente, o garoto estende o braço e pede para ele ser o mais rápido possível. Mas então vemos que ele já está caindo na boca do monstro naquele exato momento. E assim, a enorme criatura acaba o devorando em um único gole, deixando apenas um membro restante naquele lugar. Nosso protagonista observa essa cena sangrenta naquele exato momento, e o sistema informa que o jogador Shen Yinion acaba de ser morto neste inferno. Então vemos o mundo mortal, onde um dos homens diz que as pessoas naqueles caixões são extremamente honradas, porque em um caso de assalto à mão armada, eles lutaram bravamente contra os criminosos e se sacrificaram. E podemos ver a irmã do protagonista chorando enquanto um dos tios tenta acalmá-la. Todos acreditam que os jovens são heróis que protegeram as pessoas e é por isso que orarão por suas vidas, acreditando que estão descansando em paz. O sistema prontamente afirma que o corpo do protagonista está prestes a ser cremado. Então, se ele perder seu corpo mortal, não poderá retornar. Assim, a missão é dada para matar o peixe fantasma com uma antena brilhante para ganhar tempo de vida adicional e possivelmente conseguir impedir o funeral. Então, o tempo restante que ele tem para completar esta missão é exatamente 10 minutos. Neste exato momento, nosso garoto pensa muito sobre a consciência de seu amigo, tentando chamá-lo. Mas então ele começa a ouvir vozes dizendo para ele escapar o mais rápido possível. E assim, de dentro daquele monstro, a consciência de seu amigo está ali. Enquanto a besta ataca, ele só consegue ouvir seu amigo dizendo para ele fugir o mais rápido possível. Nosso garoto tem sua camisa rasgada, conseguindo desviar do ataque do monstro. Olhando para ele, ele percebe que talvez,
Ao engolir seu amigo, sua consciência tem acabado dentro do monstro. E assim, olhando de perto, ele diz que tem que encontrar uma fraqueza naquele corpo gigante. Então ele percebe que a coisa em sua cabeça está brilhando intensamente em um tom azul. Logo, outro ataque é lançado, do qual ele consegue desviar com um salto para trás. Então, agarrando a antena presa à cabeça da criatura, ele começa a puxá-la, gritando para ela devolver seu amigo. Com toda a força de seus braços magros, ele começa a gritar para ela cuspir aquele que salvou sua vida de volta para ele. E assim, o jovem consegue arrancá-la com um grito final, que faz com que sangue azul jorre da criatura massiva. E é dito que a missão foi concluída e ele ganhou um fragmento de costa impura e é perguntado se ele quer retornar. Ao que ele diz que sim. Logo, partículas vermelhas cobrem seu corpo, fazendo o garoto desaparecer lentamente. E ele acaba perguntando onde está seu amigo, ao que é dito que sua morte já havia sido confirmada antes da transmissão. Olhando para o objeto em seu pulso, o garoto pensa que o sistema está brincando com ele, e de repente, ao se levantar, ele tenta gritar o nome de seu amigo mais uma vez, aquele que se sacrificou por ele. No entanto, o garoto só consegue abrir seu caixão naquele exato momento, chamando a atenção de todos que estavam em seu funeral. Assustados, os presentes começam a gritar em terror e medo do que está acontecendo. Eles começam a correr, desesperadamente, dizendo que há um fantasma ali e que precisam sair o mais rápido possível. Mas de repente, a irmã do nosso protagonista se aproxima e o abraça. Muito feliz por ele ter acordado mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ela pensou que nunca mais o veria e implora para que ele nunca mais a assuste assim. No entanto, nosso protagonista apenas olha para o lado naquele exato momento, pois percebe que o corpo de seu amigo ainda está dentro daquele caixão. Algum tempo depois, vemos edifícios iluminados enquanto a noite já caiu, em uma varanda. Nosso garoto está pensando que tudo aquilo parecia uma espécie de sonho. No entanto, aquele lugar era claramente realidade, já que até a lavagem havia sido trazida com ele. Mas por mais que tente, ele não consegue ouvir a voz do sistema. Mas quando olha para ele, percebe que o objeto estranhamente já mostra o número 11. Então, cai para o número 10, e ele se pergunta o que está acontecendo. Percebendo que é uma contagem regressiva, o garoto questiona o que acontecerá quando chegar a 0 e tem uma suspeita do que pode ser. No entanto, de repente, o vidro da varanda se quebra, empurrando-o para frente e fazendo-o cair em direção ao chão. Ele se pergunta se isso realmente poderia estar acontecendo, afinal, coisas como essa não deveriam ocorrer. Aproximando-se do chão, o garoto percebe que a contagem regressiva só pode significar uma coisa. Ao morrer, ele acaba retornando ao reino da eternidade, sendo recebido por um golpe vindo em sua direção. Ao ser atingido, ele acaba sendo jogado em direção a um dos templos que apareceram naquele exato momento. Completamente ferido, o garoto se pergunta o que está acontecendo ali, pois não entende como nada disso funciona. Nosso garoto acaba olhando para aquele que lançou o ataque. Aparentemente, uma espécie de monstro de origami que está se aproximando. Rapidamente, a criatura estende o braço em direção a ele para lançar um ataque extremamente poderoso e tirar sua vida. Ele consegue desviar com um simples passo para o lado. No entanto, ele rende os dentes ao perceber que nem sequer tem tempo para pensar na situação. Então, o sistema decide dar-lhe um lembrete amigável, dizendo que é melhor lutar contra espíritos usando sua máscara divina. Rapidamente, aquele espírito começa a convocar mais papel de uma vez, enviando-os em direção ao nosso garoto para matá-lo. Ele se lembra de ter ouvido falar disso. Afinal, era uma recompensa dada na primeira missão que ele acabará de completar, mas nunca a recebeu. Logo, ele acaba gritando, questionando como pode usar a tal máscara divina naquele exato momento. E o sistema, sendo muito frio, simplesmente responde que ele tem que usá-la, o que só enfurece nosso garoto de uma vez. No entanto, aquele pedaço de papel, por outro lado, consegue cortar a perna do nosso garoto, fazendo o ketchup escorrer dela. Vários outros ataques estão vindo em sua direção, e ele percebe que este pode muito bem ser o seu fim. Afinal, mas de repente,
Alguém aparece usando uma arma estranha e cortando todos aqueles ataques de uma vez. O monstro, após sofrer tal dano, começa a gritar em extrema dor e raiva ao mesmo tempo, então lança dezenas de ataques na direção da garota que ousou interferir. No entanto, ela simplesmente faz um gesto de silêncio, colocando o dedo sobre a boca. E ao completar isso, podemos ver claramente que os ataques de papel simplesmente param antes mesmo de atingi-la. Nosso garoto está completamente confuso, percebendo que tal feito realmente funciona tão facilmente. A garota, por outro lado, apenas aproveita essa abertura para ir para cima do origami em um movimento rápido. Ela então o ataca e corta todo o seu corpo ao meio com um único golpe. Nosso protagonista percebe que ela é extremamente poderosa, tendo resolvido a situação com apenas um ataque. A mulher prontamente cumprimenta nosso protagonista, que rapidamente responde a ela. Ele acaba agradecendo por ela tê-lo salvado, mas a jovem não tem tempo, então diz ao garoto para correr o mais rápido que puder. Existem dois tipos de origami, um invisível e um visível, que é extremamente poderoso, e ele deve encontrar o invisível para completar sua missão. Ela então decide ir embora, dizendo ao protagonista para ficar longe dela, ao que o garoto tenta argumentar que é mais seguro se eles ficarem juntos. A mulher prontamente afirma que formar equipe é uma escolha terrível, pois todos que vêm aqui têm missões diferentes para aumentar seu próprio poder. Ela termina dizendo que não veio aqui para ajudá-lo, mas para matar seu alvo, e só acabou ajudando porque ele estava no caminho. Ela então se despede, dizendo para ele ir embora agora que ele entende que terá que enfrentar um monstro muito mais forte do que o origami que ela acabou de matar. Nosso garoto pensa que o que ela disse é verdade, afinal, ele se sente um completo novato nessa situação de jogo e se pergunta como conseguirá encontrar o invisível nesse estado. De repente, uma enorme explosão pode ser ouvida no templo, do qual nosso garoto já se afastou. Olhando naquela direção, ele acaba se perguntando o que está acontecendo. Não há como algo ter acontecido em tão pouco tempo, até que, de repente, a garota de antes cai em seus braços, tendo sido jogada em sua direção. Segurando-a, ele percebe que ela está completamente ferida e diz para ela se levantar e acordar o mais rápido possível. Mas a jovem apenas diz para ele fugir dali o mais rápido que puder, porque o monstro com o qual ela estava lutando já está ali para matá-los naquele exato momento. A criatura prontamente começa a usar a voz de um de seus alvos para tentar chamar a atenção do protagonista. Em seguida, o monstro usa um ataque poderoso, do qual nosso garoto consegue desviar. Em sua mente, ele pensa que a criatura é extremamente rápida, e a garota pergunta onde está a máscara, afirmando que esta pode ser sua última chance. Com um canhão em seu braço, o monstro se prepara para disparar um raio de energia. Então, lança um ataque de luz, do qual nosso garoto desvia, recebendo a informação para usar o menu de deslizar para baixo para equipar sua máscara. Ouvindo isso calmamente, ele se lembra que é semelhante a um movimento que a garota já havia feito. Então, ele faz um gesto para baixo, percebendo que é assim que o menu funciona neste mundo. Ele então seleciona a opção para seu próprio inventário, dizendo para si mesmo para correr o mais rápido possível. Clicando no objeto semelhante a uma máscara, ele só pensa que precisa usá-lo o mais rápido possível para revidar. No entanto, o sistema o informa que é necessário carregar os arquivos do item para usá-lo e que levará algum tempo. Mas nosso garoto diz que é tarde demais para isso e pergunta o que ele pode fazer. O carregamento já está em 98%, e a garra do monstro está prestes a atingir seu olho naquele exato momento. Mas a companheira do protagonista prontamente usa sua habilidade de sussurro para paralisar a criatura à sua frente. Então, a máscara termina de carregar. Com o nome, ela que repousa no rio de Hades, e nosso garoto prontamente a equipa. De repente, um raio de luz intensa cai do céu, bem onde nosso garoto está parado. Acontece que é sua espada negra, que prontamente bloqueia o ataque que veio diretamente para ele. Com um simples movimento, ele lança um ataque de chamas negras na direção do monstro. O poder do golpe oblitera completamente a criatura que estava à sua frente. Vendo isso, a garota percebe que ele é extremamente poderoso, pois até um espírito negro de classificação
B foi derrubado com um único ataque. Olhando para nosso garoto, ela só consegue corar porque tal feito é incrível. Mas então ela se afasta dele, dizendo que sua missão está completa e que expressará sua gratidão quando se encontrarem cara a cara. Ela então presume que o origami invisível deve estar perto do templo onde eles estavam. Então ele ficará bem. Ao terminar de desaparecer, ela diz que se encontrarão novamente muito em breve, dizendo o nome do nosso protagonista uma última vez. Após algum tempo, finalmente vemos o reino mortal, onde alguém começa a chamar o monitor. É nosso protagonista que está dormindo naquele exato momento. A garota acaba chamando, eventualmente batendo na mesa, de repente, assustando. Ela diz que está ficando tarde e que estão sendo mandados de volta para seus dormitórios, ao que nosso garoto responde que ainda tem alguns papéis azuis para trabalhar. Recebendo essa informação, as garotas prontamente se despedem, e nosso protagonista diz que as verá em breve. Ele percebe que ainda tem muito tempo, já que conseguiu eliminar um monstro muito poderoso. Mas agora resta apenas 1 hora naquele exato momento. De repente, chega uma mensagem dizendo para ele ir diretamente para o Grêmio Estudantil, o que é estranho porque já está perto das 10 horas da noite. Caminhando pelos corredores da faculdade, ele pensa que deve ser algo urgente. E afinal, é melhor ir para aquela sala, já que não quer que as pessoas acabem encontrando seu corpo. No entanto, não deve demorar mais de 1 hora. Então, o garoto bate na porta, tentando chamar, discretamente. Ao abri-la, ele pede desculpas por interromper. Estava prestes a fazer uma pergunta, até que acaba regalando os olhos em extrema dúvida ao ver alguém. É a garota que estava com ele no reino da eternidade e que foi salva por ele. Nosso garoto entra na sala e pergunta como ela acabou ali. Ao que é respondido que ela é a presidente do Grêmio Estudantil. Conselho Estudantil. Então é natural que ela esteja ali, surpreendendo Kwon Yi. Ela então explica que conhecia nosso protagonista bem antes de ele acabar no reino da eternidade. Mas, no final, embora ele fosse alguém escolhido para passar no teste, o encontro deles no outro dia foi apenas uma coincidência. Ao que nosso garoto pergunta sobre seu antigo amigo, e a mulher friamente afirma que o garoto está morto, porque seu corpo já foi cremado, então é impossível trazê-lo de volta. Ela diz que alguém que não conseguiu passar no desafio preliminar não está qualificado para continuar lutando, então apegar-se aos fracos é um erro. Mas nosso garoto prontamente agarra suas roupas e a puxa, dizendo para ela mostrar algum respeito, porque aquele era seu melhor amigo, que se sacrificou por ele. E podemos ver que, de tanta raiva, Kwon acaba cuspindo no rosto da mulher à sua frente. Com isso, ela rapidamente o imobiliza, colocando a mão em seu pescoço. Jogando contra a mesa, ela afirma que, em primeiro lugar, ele precisa mostrar algum respeito e não cuspir no rosto de outra pessoa, dizendo que ela não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela termina dizendo que mostrará sua gratidão por ter sido salva e responderá a qualquer pergunta que ele tiver. Mas nosso garoto, com um sorriso, pergunta se o que está à sua frente é realmente o que eles chamam de gratidão. Afinal. E a garota acaba se abaixando um pouco, perguntando se não é. Afinal. Então, ela se aproxima de seu ouvido, sussurrando que este é apenas o começo desta pequena aventura. Nosso protagonista, por outro lado, cora enquanto pensamentos sujos passam por sua mente e diz que eles só se conhecem há pouco tempo e que ele nem sabe o nome dela. Mas ele é rapidamente surpreendido ao ver uma arma apontada diretamente para seu rosto. E logo após o tiro, ele acaba acordando no outro lugar de repente. A outra garota prontamente explica que, não importa a situação, assim que ele entrar no reino da eternidade, ele deve colocar sua máscara o mais rápido possível, pois até um segundo depois pode acabar interrompendo tudo, porque aumenta muito a chance de ele acabar morrendo ali mesmo. A garota prontamente pergunta quantos espíritos negros ele matou no total. Ao que ele responde que foram 3, um peixe leve, um monstro humanoide e um origami invisível. Depois disso, a mulher rapidamente usa seu feitiço de sussurro, dizendo para ele verificar sua mochila, porque deve haver alguns fragmentos de fantasma nela. Então, o pássaro enorme que o estava atacando cai no chão, e ela grita para ele encontrá-los. Com as joias na mão,
Ele pergunta o que deve fazer, ao que ela diz para devorá-las. Nosso garoto fica confuso, mas a mulher prontamente as coloca em sua boca, ordenando que ele obedeça a este comando o mais rápido possível. Unan cai no chão cuspindo, enquanto a mulher diz que comer esses fragmentos lhe dará a experiência para subir de nível. Então ele deve ter atingido o nível 4 ou 5. Logo depois, ele vê que desbloqueou uma nova habilidade chamada Invocação de Alma. Esta é uma habilidade do primeiro monstro que ele matou. A garota diz que sua habilidade parece útil, já que os monstros que ele mata lhe darão suas habilidades. E parece que agora, neste exato momento, seu alvo acabou de chegar e sua missão está prestes a começar. Com o inimigo se aproximando, a garota explica que bloqueará seus movimentos enquanto o protagonista deve matá-lo. Então, ambos concordam, e o protagonista ataca de uma vez. Em seguida, ele avança e acerta um ataque direto em um dos braços monstruosos da criatura. No entanto, ele percebe que não conseguiu cortar aquele membro grosso. De repente, alguém agarra a gola de sua camisa, puxando-o para trás. É a garota de antes, que acaba jogando para o lado para evitar o golpe. O espírito imediatamente concentra seu ataque na garota de uma vez. No entanto, vários cortes são feitos ao redor daquele membro grosso e ao longo de seu braço inferior, cortando tudo de uma vez enquanto ela está no ar para desferir um golpe final. Ela quase corta o monstro ao meio no final. Ela então pede para saber o status da máscara do protagonista. O garoto começa a lê-lo em voz alta, dizendo que é de classificação F, com poder B e velocidade C, ao que ela diz que não precisa saber mais. A garota, por outro lado, pensa que, com atributos tão baixos, deveria ser impossível ter derrotado aquele monstro anterior. Então, ela se pergunta se foi apenas sorte. De repente, o pássaro de antes começa a avançar com um grito feroz, e a garota pede desculpas, dizendo que havia se esquecido dele, e diz ao protagonista para cuidar deste último monstro. Ele vai em direção à criatura, dizendo que entendeu muito bem. A garota percebe que ele está tendo dificuldade em lutar contra um pássaro de classificação F e B, que é a mesma classificação de sua máscara, e pensa que realmente deve ter sido sorte. Mas de repente, ela fica chocada ao perceber algo. É o fato de que o garoto é, na verdade, uma ilusão criada com a habilidade do peixe-bolha. Ela então percebe que ele ficou invisível usando a habilidade de origami a seu favor. Aparecendo de um lado, nosso protagonista se sente confiante. Ele então diz em sua mente que usará o laser do homem sem rosto que matou. No entanto, incrivelmente, o ataque acaba falhando naquele exato momento. O espírito, percebendo isso, prepara uma bola de fogo, e nosso garoto fica chocado ao perceber que seu ataque final falhou. Mas de repente, a garota decide ajudar, finalizando a criatura com um golpe final na cabeça. Nosso garoto prontamente se curva, agradecendo sua sênior por ajudá-lo, ao que ela pensa que, embora seus atributos possam ser baixos, ele é realmente um prodígio na arte de usar essas habilidades. E ao abrir os olhos, ela pode ver o rosto do protagonista, dizendo para ela acordar. E assim, ele acaba pedindo para ela deixá-lo levantar o mais rápido possível, porque a situação é embaraçosa. Por toda a escola, o som do tapa ecoa alto. Em qualquer caso, a garota diz que seu nome é Shen Fei. A partir de agora, eles trabalharão juntos, então ela estará sempre disposta a ajudar nosso protagonista. Ele então diz que estará sob sua orientação, o que ela entende. Mas o que nenhum deles percebe a princípio é que alguém os está observando por trás daquela porta. Shen rapidamente sente a presença e pergunta: "Quem está aí?" A garota ruiva prontamente se revela, pedindo desculpas ao irmão, que é nosso protagonista, por estar ali. O garoto então decide explicar, dizendo que ela é sua secretária de classe, e a garota se apresenta formalmente. Mas logo a outra mulher acaba ficando irritada, afinal, ela não pode continuar vindo a esses lugares tão tarde da noite, e a mulher entende isso. Então, ela grita para não se preocuparem, porque não contará a ninguém que o monitor de classe está tendo um relacionamento com a presidente do conselho estudantil. Rapidamente irritada, a garota diz que eles não estão namorando nem nada parecido, e o garoto se pergunta por que está levando tapas. Em seguida,
A ruiva diz que eles não precisam se preocupar, pois ela não contará a ninguém, sem perceber que uma mão fantasmagórica está se aproximando. De repente, sua alma acaba deixando seu corpo, que cai no chão naquele exato momento. Nosso garoto então pergunta o que está acontecendo ali, já que é tão incomum ver essas coisas neste lugar. Logo é explicado que sua respiração e batimentos cardíacos começaram a diminuir gradualmente, e sua temperatura corporal caiu imensamente, e ela até perdeu a consciência. E Shen percebe que é a síndrome do sono da morte. Rapidamente, aquela alma sai correndo pela porta como um borrão repentino. A garota abre a porta com toda a sua força, ordenando que eles comecem a perseguir o espírito, dizendo que não devem se preocupar com o corpo agora. O garoto então pede uma explicação sobre essa síndrome. Logo é dito que isso acontece quando um espírito consegue devorar uma alma humana, o que confunde nosso protagonista, porque eles estão no reino mortal. Shen explica que existem espíritos das sombras que podem cruzar entre os mundos, e na semana passada eles conseguiram destruir 2 portais. Assim como os humanos se tornam mais fortes ao devorar fragmentos de alma, os espíritos também podem aumentar sua força ao comer, especialmente almas humanas. Nosso protagonista rapidamente pergunta se há uma maneira de curar a doença do sono, ao que é respondido que, se eles conseguirem matar o espírito das sombras que comeu a alma, todas as almas humanas serão libertadas, curando assim a síndrome. Ela rapidamente percebe que nosso garoto parou e pergunta o que há de errado. Confuso e irritado, nosso garoto pergunta se é possível libertar a alma de sua mãe se eles eliminarem o espírito que a devorou. Ao que é dito que é possível, mas primeiro eles precisam encontrar, entre as centenas de milhares de espíritos negros que existem no mundo. De repente, ela percebe que perdeu de vista a alma que estava correndo naquele exato momento. Então, ela ordena que o protagonista procure na sala dos professores, enquanto ela continua correndo pelos corredores. A mulher diz que ele deve usar sua máscara e estar pronto para qualquer tipo de combate no momento certo, o que ele entende. Podemos prontamente ouvir os passos pesados do nosso garoto, indo em direção à sala. E assim, ele consegue avistar o borrão correndo com a alma de seu amigo. Deslizando para o lado, ele grita que não poderá escapar dele. No entanto, de repente, alguém abre a porta e a bate no rosto do nosso protagonista, que cai no chão com a mão na cabeça. Nosso garoto reconhece a pessoa. É um dos professores chamado Shen Pan, que trabalha nesta faculdade há muitos anos. Ao se levantar, nosso garoto se pergunta por que o homem mais velho está ali, ao que a mesma pergunta poderia ser feita a ele. Então, o professor exige respostas sobre por que ele está correndo pela área da faculdade a esta hora e explica brevemente a situação. O homem prontamente pergunta se o garoto há algum tipo de médico para diagnosticar a garota tão rapidamente. No entanto, quem pergunta se isso realmente importa, já que Chanvanu está naquele momento caído e inconsciente, ao que o professor diz que o protagonista deve não ter entendido. Ele deve informar as autoridades e os médicos, e não os pais, e seguir as regras. Mas nosso protagonista questiona se o protocolo é mais importante do que a vida de seu colega de classe, que está naquele exato momento adormecendo em direção à morte. E o velho diz que isso não é problema de um professor. Sua preocupação é ajudar a escola, não importa os meios. Ele então ordena que ele afrouxe a gravata e volte para seu dormitório. Mas nosso protagonista, furioso, soca o rosto do velho. O homem limpa a boca, dizendo que ele realmente tem vigor, mas nenhuma honra, porque bater em um professor por impulso poderia arruinar sua vida na escola. Em seguida, vemos a frente da entrada da escola, onde as ambulâncias já chegaram ao local. A companheira do protagonista pergunta se ele acabou perdendo o espírito, o que ele confirma. Sentada ao lado dele, podemos ouvir Shen explicando que o espírito provavelmente está escondido em algum lugar na área da escola. Ela então decide mostrar-lhe algumas informações sobre o número de pessoas afetadas na escola, que aumentou drasticamente, chegando a 90 casos registrados. Nosso garoto se pergunta como nunca ouviu falar disso. Ao que é dito que a instituição garante que esses casos sejam encobertos para evitar pânico. Os alunos que se tornam pacientes rapidamente entram nessas condições, e a escola fornece uma grande quantia de dinheiro para mantê-lo escondido.
Mas há uma coisa que serve como evidência no final. Esses espíritos acabam escolhendo pessoas que estão danificadas de alguma forma, e até mesmo aqueles que estão isolados de grupos ficam desprotegidos no final. Mas o mais importante de todos os 90 casos é que todos são alunos, sem exceção. Como se houvesse algum tipo de guarda-chuva protetor sobre os professores e outros funcionários da escola. Shen rapidamente se levanta, percebendo algo, o que a garota pergunta a ele. O que ele percebeu. E nosso protagonista chama sua parceira e pergunta se, por acaso, ela conhece o professor Shena. Após algum tempo, nosso garoto acaba sendo formal e pergunta à irmã onde eles estão indo. Mas ela diz que ele não precisa chamá-la com um honorífico tão complexo e deve apenas dizer irmã Fee, e que eles vão fazer um relatório. Surpreso, nosso garoto se pergunta para quem eles vão dar essas informações. Ao que é dito que eles dois não são os únicos escolhidos pelo reino da eternidade. Então, para garantir a sobrevivência, as pessoas acabam formando equipes. A que ela está atualmente é o grupo de caça à Águia Negra. Ela então decide apresentar um dos membros, o homem ao lado dela chamado Song Xian. O homem mais velho prontamente afirma que este grupo é extremamente grande e organizado, então é impossível para ele ter qualquer problema neste lugar. Mas então ele é lembrado pela mulher de que, antes de tudo, eles têm que convencer o líder a deixá-lo entrar, ao que o homem rapidamente concorda. Ao saírem do carro, eles finalmente chegam ao local onde a organização está baseada. Enquanto caminham pelos corredores, nossa querida parceira diz a ele que ele deve responder a quaisquer perguntas que lhe forem feitas, educadamente. Quando a porta se abre, vemos a luz entrando na sala, e um grupo de pessoas os esperava. Entre eles, um homem loiro, que aparentemente é o líder chamado Kion, chama a garota pelo honorífico Lâmina da Águia Negra. Ele também percebe que ela está trazendo uma pessoa desconhecida para o local, naquele exato momento. Algum tempo depois, o líder acaba pedindo um relatório do que aconteceu. Após entender toda a situação, o loiro prontamente pergunta se nosso protagonista tem algo a dizer naquele momento. E o garoto, rápido com suas palavras, simplesmente afirma que quer se juntar à equipe de caça deles. O líder prontamente pergunta que tipo de máscara e Deus ela representa. Ao que é respondido que é o Senhor do Inferno, classificação F. É dito que esta máscara não é confiável. Então, mesmo que ele pudesse abrir uma exceção para deixá-lo entrar, é questionável do que uma classificação F é capaz. Ele conclui dizendo que o reino da eternidade não é um lugar para crianças brincarem, mas um campo de batalha entre a vida e a morte. Então, ele não pode permitir que qualquer um se junte a eles com total confiança e termina perguntando quem confiaria sua vida a alguém de um nível tão baixo. Nosso protagonista afirma que todos ali começam com uma classificação extremamente baixa. Então, ele diz que pode facilmente aumentar sua força para ser capaz de acompanhar. O líder rapidamente explica que as máscaras evoluem sempre que você atinge o nível 100. E normalmente as pessoas nascem com a classificação B, mas a dele é a mais baixa possível. Mas este homem não é completamente insensível. Portanto, se ele conseguir completar a missão que relatou, ele o aceitará no grupo. Mas a amiga do protagonista afirma que o espírito está segurando pelo menos 90 almas humanas, então enviar o protagonista sozinho pode ser uma sentença de morte. O líder, por outro lado, sorri e diz que não esperava que a Lâmina da Águia Negra dissesse algo assim. Ele então grita que qualquer pessoa presente ali pode simplesmente enviar seus subordinados para acompanhar a classificação F. E qualquer um que aceitar, não sofrerá nenhum tipo de punição ou mesmo subordinação. Mas é importante avisar nosso garoto que todos que lutam ali o fazem por suas próprias vidas. Então, ele não pode pedir que outros morram apenas para correr um risco por ele. Cada membro do grupo confia em seu companheiro acima de tudo, a ponto de mostrar suas costas para eles e questionar quem mais seria capaz de fazer o mesmo. No entanto, nosso garoto se levanta, dizendo que fará isso sozinho. Ele então anuncia que deve matar o espírito que devorou a alma de sua mãe e que se juntará a este grupo, não importa o custo. Em seguida, a companheira do garoto diz que irá com ele, mas é rapidamente chamada pelo líder. Ele diz que ela é alguém muito valiosa para eles,
Mas é importante lembrar que ela não pode esquecer suas próprias missões. Mas a garota, com um olhar sério, afirma que não tem nenhuma, porque seu único objetivo é ajudar as pessoas que conhece. Depois disso, vemos a sala onde a amiga do protagonista está deitada, e sua companheira diz que ele foi impulsivo durante uma reunião. Logo quem afirma que não conseguiu se controlar, porque precisa salvar sua mãe e não tem escolha a não ser contar com a ajuda deles. A garota pergunta se ele sabe o quão poderoso é o inimigo que ele vai enfrentar, ao que ele responde que não. Logo é explicado que os fantasmas são classificados de F a SS, e quanto mais humanos eles são, mais fortes eles se tornam em comparação. Até aquele demônio sem rosto foi comparado à máscara dela. Lembrando disso, o garoto diz que o monstro que acabou sendo morto causou muito dano a ela, e a garota prontamente o soca na cabeça, dizendo que não é nisso que ele está pensando. Em seguida, é explicado que a criatura prendeu em uma armadilha e a levou diretamente para seu laser de uma vez, causando assim danos graves. Se um espírito está cooperando com um humano, significa que ele deve ser capaz de se comunicar com eles. Então, pode-se dizer que é de um nível extremamente alto. Se realmente for tão humano, então pode-se garantir que seja pelo menos da classificação S ou até SS. Por essa razão, será um problema para ambos enfrentá-lo. Mas nosso garoto afirma que, mesmo que seja perigoso, eles têm que fazer isso pela ruiva. Ela é uma pessoa que perdeu seus parentes muito cedo, e depois de viver com sua avó por tanto tempo, esta acabou ficando doente e tem que trabalhar a maior parte do tempo. Nosso protagonista compartilha a mesma situação da garota, já que nunca viu seu pai desde o nascimento. E depois que sua mãe ficou doente, ele teve que fazer milhares de coisas. Lutar para sobreviver é algo que ele não deseja a ninguém, nem mesmo ao Senhor do Inferno. Mas a garota, quebrando a tensão, diz que o garoto já tem uma máscara do Senhor do Inferno, então ele não deveria dizer essas coisas, e o garoto apenas suspira e pergunta sobre a dela. Em seguida, a garota decide explicar que sua máscara vem do Deus da sabedoria, sendo da classificação A, e basicamente tem a habilidade de controlar o pensamento. Nosso protagonista acha que é semelhante a uma habilidade de controle do tempo, mas é dito que é muito mais fraca, já que só pode controlar 1 ou 2 segundos. De repente, vemos algo que chama a atenção da garota. Aquela coisa que a chamava era precisamente o professor Shen Pan, chegando naquele exato momento ao hospital. Vendo isso, nosso protagonista se pergunta o que ele está fazendo ali, e sua parceira afirma que eles devem segui-lo. Observando de longe, eles percebem que ele está conversando com o médico sobre a condição estável de sua esposa e que ele não precisa visitá-los todos os dias. Mas o homem diz que deve fazê-lo por respeito, não por interesse pessoal. No entanto, o médico diz que não tem certeza se ela será capaz de acordar depois de tanto tempo e já está considerando levá-la a um estado vegetativo. E o professor diz que ele não precisa dizer tudo isso, já que é ele quem paga suas contas, e prontamente o médico decide ir embora. Nosso protagonista fica impressionado com o fato de sua esposa também ter a síndrome do sono da morte. No entanto, ele então afirma que não faz sentido. Afinal, ele visitava sua esposa todos os dias, e, no entanto, não sentia nenhuma simpatia por seu amigo que estava na mesma condição. Em seguida, é explicado nos pensamentos da garota que o velho pode estar sendo forçado a cooperar com um espírito das sombras para salvar sua esposa. De repente, alguém esbarra nela, e ela instintivamente pede desculpas. Mas essa pessoa misteriosa diz que os humanos comuns não podem realmente ver o espírito das sombras normalmente. Ambos se assustam ao ver isso, já que alguém assim é incomum neste lugar. Shen Fai prontamente se prepara, e o homem à frente deles explica que não tem intenção de lutar, já que há muitas pessoas importantes por perto. Ele então revela que conhece nosso protagonista, porque sua mãe está naquele hospital, e a ruiva também está lá, junto com os outros 93 da escola. A garota percebe que o número aumentou novamente e percebe que caiu em uma armadilha. No entanto, o espírito se vira, dizendo que seu contrato só permite que ele devore uma pessoa por dia. Então ele os deixará ir. Mas ele afirma, com um olhar aterrorizante, que no dia seguinte eles devem ser mais cuidadosos, terminando com uma risada macabra. Em seguida,
Vemos a noite seguinte na escola, onde algo está acontecendo. É o demônio sugando a alma de outro. O 94º, o professor diz, o outro deve sair dali rapidamente, porque precisa parecer o máximo possível com o acidente, e a escola não os deixará em paz se descobrirem que ele está envolvido. Mas o espírito diz que ele não parece ter medo, embora não possa vê-lo e só possa ouvir sua voz. No entanto, o homem não deve se preocupar muito, já que ainda faltam 6 almas para atingir sua força total. Ele então diz que pode simplesmente criar uma brecha no contrato e permitir que ele devore 100 almas diretamente, e então cumprirá essa promessa imediatamente. Mas o homem diz que se lembra de ter ouvido que quanto mais poderoso um espírito se torna, mais humano ele parece. Se o demônio realmente quiser usar pele humana, que ele o faça em seus termos, porque ser imprudente só causaria mais problemas. Impressionado, o espírito diz que o humano é muito adequado para seguir tais regras. Ao que o homem responde que é simplesmente uma pessoa reservada. Mas, rindo alto, o fantasma pergunta se aqueles 2 também estão incluídos na cláusula de não agressão do contrato. Ele então consegue se defender do ataque do nosso protagonista em um único movimento, usando sua espada. Aproximando-se de seu rosto, ele diz que o garoto tem uma bela expressão, embora lhe falte um pouco de intensidade. Mas de repente, ele desaparece, bem na frente dele, deixando-o atordoado. Então, ele sente um choque por todo o corpo e percebe que agora está incapaz de se mover naquele momento. Aproveitando isso, a dupla prontamente ataca sua área do peito, usando suas lâminas. No entanto, eles não conseguem machucá-lo. Ele diz que eles precisam usar um pouco mais de força ao balançar. Então, ele agarra o braço da garota, dizendo que eles devem terminar isso o mais rápido possível. Este espírito maligno prontamente os joga para trás de uma vez, para que eles acabem juntos no mesmo lugar. A garota, ao se levantar, afirma que o professor não parece ter intenção de explicar tudo ali. O homem prontamente diz que ele só tem 2 opções: ou nunca mais abrir a boca ou morrer naquele exato momento. Então é melhor eles decidirem. Por outro lado, nosso protagonista grita que não se importa com os outros, embora tenha uma esposa sofrendo atualmente de uma condição tão grave. O professor, por sua vez, diz que Cayenne parece ter feito sua escolha entre os 2 leilões que ele mencionou anteriormente. Então, o espírito maligno ataca com toda a força, imediatamente. Quem faz rapidamente consegue se colocar na frente do ataque, bloqueando-o parcialmente. A lâmina ainda atinge seu ombro, mas ela diz para ele não se preocupar e apenas atirar. Enquanto ela joga a cabeça para o lado, podemos ver um laser indo em direção ao inimigo naquele exato momento. Confuso, o homem magro se pergunta o que é aquilo que emite uma luz tão forte e quente ao mesmo tempo. Então, de repente, com um som estrondoso de energia, o laser é disparado de uma vez. Nos pensamentos da garota, ela diz que este é um ataque direto daquele raio capaz de perfurar até metal. Mas de repente, ela ouve a voz do espírito dizendo que este golpe é realmente uma inovação inesperada. Confuso ao ver a criatura ainda inteira após a fumaça se dissipar, o espírito diz que o laser de um espírito sem rosto é realmente fascinante. De repente, usando sua velocidade, este monstro consegue se teletransportar para trás do nosso protagonista, perfurando seu peito em um movimento rápido. E com uma agilidade aterrorizante, ele aparece atrás da garota, dizendo: é a vez dela de enfrentar as consequências. O número 1 consegue com dificuldade repelir aquele golpe, mandando o homem magro voando para trás. Segurando sua espada com as 2 mãos, ele prepara um golpe extremo, emanando uma energia vermelha, demoníaca. Então, ele lança um corte na direção da amiga do protagonista, de uma vez. Tal poder é capaz de criar uma pequena explosão no local, mas podemos ver que foi completamente bloqueado por um recém-chegado que diz à garota para pegar o protagonista e fugir, pois ele cuidará da situação. Ao contrário do reino da eternidade, as pessoas com corpos feridos no mundo real acabam incapazes de se regenerar. Ela está grata por ele ter vindo e diz para ele ter cuidado. Ao que o homem moicano diz que confia muito bem em suas habilidades de fuga. Entendendo isso, a mulher se prepara para sair e diz que se verão novamente no quartel-general.
No entanto, o espírito ataca novamente, perguntando para onde sua presa está indo. O homem musculoso prontamente se adianta, dizendo que ele deveria ser o único a perguntar isso, já que agora ele é seu oponente. Recuando ligeiramente, Acosta diz que ele não está no mesmo nível dos outros e pede que esta criança se apresente. É dito que ele é o capitão da terceira equipe das Águias Negras, portanto, se chama Xiaolong. Em outro lugar, vemos o motorista chamando a garota sozinha com o protagonista. Ao entrar no carro, ela pergunta se o chefe os enviou para lá, ao que é dito que o homem decidiu vir por conta própria devido ao seu temperamento. Em seguida, a mulher ordena que eles sigam para um hospital o mais rápido possível, já que aquele espírito quase da classificação S é muito forte e eles não poderiam lidar com ele. No entanto, ela confia nas habilidades daquele homem, que tem uma máscara acima do nível A e deve ser capaz de escapar usando seu milagre. O velho diz que a situação deve ser realmente complicada, se for suficiente para forçar alguém do nível de um capitão a usar tal habilidade. Nosso garoto prontamente pergunta o que seria isso, ao que a garota diz para ele não falar e apenas conservar sua energia. Ela então pede que ele a ouça, dizendo que ele deve ter cuidado e que eles estão indo para o hospital. Ele vai entrar no reino da eternidade, então deve retornar o mais rápido possível. E o velho, olhando pelo retrovisor, percebe que a situação está ficando realmente séria, porque o garoto já morreu naquela situação. E com isso, ambos começam a acelerar pelas ruas do hospital. Retornamos ao campo de batalha, onde uma enorme energia acaba sendo dissipada. O homem magro diz que o cara não parece ser tão forte quanto ele inicialmente pensava. Ajoelhado, ele diz que o espírito é mais forte do que ele esperava e pergunta por que ele está cooperando com o humano. Logo é dito que este homem é cauteloso ao agir, porque as almas não podem ser devidamente coletadas por ele mesmo. Para entrar em um dos tronos dos 8 deuses das trevas, ele deve devorar almas por mais 10 anos, o que confunde o homem careca. Rapidamente, o espírito decide explicar, dizendo que eles são espíritos da última classe, mais fortes que todos os outros. Existem espíritos que só podem atingir um certo nível de força em comparação com um humano. Então, é possível para eles atingirem um limite definido. Por exemplo, ele está no nível a mais e a apenas um passo de atingir a classificação S, e pode sentir seu progresso aumentando em sua alma. Rapidamente, o homem o agradece pela informação, mas diz que o sonho louco deste fantasma está prestes a acabar. Rindo, o monstro pergunta o que ele vai fazer agora que ele vai acabar morto e de qualquer maneira. No entanto, o homem diz ao seu adversário para esperar seu final.